Vamos lá. Então está aqui a representação da viga, eixo, vãos, e aqui uma carga de 10 kN. Ok? Então o que eu tenho que fazer agora é determinar as reações de apoio. E aí eu tenho a representação de um apoio de primeiro gênero e um apoio de segundo gênero. No apoio de primeiro gênero aparece uma reação de apoio, certo? Nesse caso aqui ele está restringindo o deslocamento em direção Y. No apoio de segundo gênero aparecem duas reações de apoio. E no apoio de terceiro gênero iriam aparecer 3 reações de apoio. É fácil. Aí eu vou dar nome às reações. R1, R2, R3. Ok? Vou usar as equações de equilíbrio para achar os valores dessas reações. Se eu fizer o somatório das forças na direção X igual a 0. Essas são as direções. X, Y, Z. Somatório na direção X, das forças na direção X igual a 0. Quais são as forças que estão na direção X? Tem alguma outra? Então R3 é igual a... Já determinei o valor de R3. Somatório das forças na direção Y é igual a 0. Quem está na direção Y? R1, R2 e 10. Bom, eu vou ter que convencionar o que é positivo e o que é negativo, né? Essa aqui é a convenção. Nessas direções aqui é positivo. Convencionando assim, eu posso escrever o seguinte: R1 mais R2 é igual a quanto? 10. Certo? R1 mais R2 é igual a 10. Ou o que está subindo tem que ser igual ao que está descendo. Mas eu fiquei com uma incógnita, uma equação dos incógnitas, não resolve. Eu vou precisar de uma outra equação. O somatório dos momentos tem que ser igual a 0. O somatório dos momentos tem quais pontos? Eu vou botar ponto aqui A, B, C. Tem que ser em qualquer ponto, certo? Tem que ser em qualquer ponto. Mas se pode ser em qualquer ponto do eixo, eu vou escolher um ponto que facilite a minha vida. Normalmente, o ponto que facilita é o que tem maior número de forças aplicadas. No caso, seria A. Mesmo que R3 seja 0. Se eu fizer o somatório dos momentos em torno de A igual a 0, lembrando que pela nossa convenção do eixo Z lá, isso aqui que é o positivo, eu vou ter a seguinte equação. 5 vezes R2 vai ser positivo. 5, que é essa distância aqui, certo? Momento de força em relação ao ponto é o quê? R vetorial F. R vetorial F. Força vezes distância é trabalho. R vetorial F. No caso particular do R tá ortogonal F, dizer que o R está na direção J. O R está na direção I. Né? E o F está na direção J, vai dar K. Nesse sentido. Então, nesse caso particular, a gente pode, vai ser essa força vezes essa distância. Vai ser 5 vezes R2. Tudo bem? Eu não botei K, porque todo mundo vai ser K, então ele vai cortar. Menos 10 vezes 2, certo? Por que menos? Está no sentido contrário. Menos 10 vezes 2. Isso aqui tem que ser igual a
0. Ou seja, 5R2 é igual a 20. Quanto que dá o R2? 4 quê? Quilonewtons. 4 quilonewtons. Se o R2 é 4 quilonewtons, quanto que tem que dar o R1? R1, 6 quilonewtons. E aí eu determinei as reações de apoio. O próximo passo seria determinar os esforços. E aí a análise estaria completa. Para determinar essas reações de apoio, por hipótese, eu disse que o corpo vai se comportar como rígido. E se eu tiver uma carga distribuída? Ela vai ter 10 quilonewtons por metro ao longo de 3 metros. Ok? Se eu tiver uma carga distribuída, como que eu determino as reações de apoio? Nesse caso, resolver esse sistema aqui é equivalente a resolver esse outro aqui. Eu vou substituir a carga distribuída por uma carga fictícia concentrada. Fictícia quer dizer o quê? O que é algo que é fictício? Não existe. Certo? Vai estar lá, não existe carga concentrada ali, só tem carga distribuída. Mas para calcular a reação de apoio, eu vou colocar uma carga fictícia concentrada, cujo valor é igual ao da carga distribuída. Por exemplo, eu tenho 10 quilonewtons por metro. Vezes 3 metros vai dar quanto? 10 vezes 3? 30 quilonewtons. E a posição vai ser no centroide da carga distribuída. Como a carga distribuída é um retângulo, o centroide vai ser metade do retângulo, certo? Metade de 3 é 1,5. Então, eu vou colocar essa carga aqui, ó, de 30, 1,5. E aqui vai ficar quanto? 3,5, certo? Se eu determinar as reações de apoio desse sistema aqui, é a mesma coisa que determinar as reações de apoio desse sistema aqui. Achem. Bora, Camila. Já? 9h21? 45 dividido por 5 dá 9, né? A outra tem que dar 21. Aconselho fortemente vocês fazerem essas continhas, certo, doutor Wallace? Fica só olhando aí. Tem que saber o porquê das coisas. Porque se você errar a reação de apoio, aí eu já vou avisando para vocês. Se você errar a reação de apoio, sabe qual é a sua nota? 0. Né? Errou a reação de apoio, você entrou no universo paralelo. Você está resolvendo outra coisa que não está sendo pedido. Não tem nem não tem como considerar. Então vai dar 21 e 9. Aqui 21. E aqui 9. Fácil, né? Então, tem uma outra situação aqui, ó. Vamos botar aqui. Vou tirar esse negócio de 10, senão vocês ficam muito bitolados, né?
Vamos botar 23 kN. Pronto. Nesse caso aqui, 5 metros, 3 metros. Aí eu já vou fazer assim, olha. R1, R2. Eu já sei que R3 é 0. Tá lá, mas eu já sei que é 0, eu vou colocar R1 e R2. R1 mais R2 tem que dar quanto? R1 mais R2 é igual a 23. E agora, assim, vou fazer o somatório do momento em torno de quem? Vou fazer o somatório em torno de B, para fazer um negócio diferente, que é A, B, C. Se eu fizer o somatório dos momentos em torno do ponto B, lembrando que esse sentido é o positivo, vai ficar igual ao quê? Isso implica que 23 vezes 3 vai ser positivo ou negativo? Menos 23 vezes 3. E R1 vezes 5 vai ser negativo ou positivo? Hã? Olha o R1 aqui. Girando nesse sentido é? Menos 5 vezes R1 é igual a 0. Ou seja, eu sei que 5R1 é igual a quanto? É 69, é? Quanto que dá o R1? Menos 13,8, que passou para lá, né? E o R2? 36,8? 36,8? O que significa menos 13,8? É uma reação que a gente chama de arrancamento. O apoio está querendo subir. É igual gangorra, né? Gangorra, se você botar o pé de um lado, o apoio tiver o outro, vai subindo, vai. Não é isso que acontece? Então isso pode acontecer, por exemplo, onde tem arrancamento. Geralmente em estrutura de cobertura, tem situações que quando dá um empuxo de vento, a estrutura sobe. A reação de apoio nesse caso é de arrancamento. E tem umas vigas de transição que são muito usadas, por exemplo, quando você vai fazer fundação, aí você tem que botar o pilar e tem uma construção já vizinha que já está executada. Aí você não pode botar o pilar aqui na fronteira porque a fundação dele vai interferir no muro, ou se tiver cavado lá do outro lado, esse é um problema. Aí você põe o pilar aqui, mas aí a fundação desse pilar vai estar do lado de fora, do lado de cá. Falei, como você faz isso? Você joga uma viga, chamada viga de transição, ela que recebe a carga do pilar, né? E nesses casos pode ser que ocorra lá do outro lado um arrancamento, porque o pilar vai estar com a carga muito alta aqui na ponta. Então esse aqui seria o pilar, né? Essa aqui seria a fundação do pilar, e essa aqui é uma viga de transição que se junta no restante de viga que está para lá, podendo provocar um arrancamento aqui nesse caso. Né? Varanda, enfim, tem várias situações. Quando eu acho essa carga negativa, é que ela está no sentido contrário ao que eu convencionei como positivo. Certo? Agora, achem para mim, nesse caso aqui, qual deverá ser o valor de uma carga distribuída para que R1 seja 0? O primeiro que achar, ganha 3 vale-pontos. O primeiro grupo que achar ganha 4 vale-pontos, o segundo grupo ganha 3 e o terceiro ganha 2. Grupo no máximo 5. Entenderam a pergunta?
Qual que é a carga distribuída que eu tenho que colocar aqui nesse vão de 5 metros? Para que R1, ao invés de ser menos 13,8, seja 0. Qual que deve ser a carga distribuída que eu devo colocar no vão de 5 metros para que a reação de apoio R1, que estava menos 13,8, fique 0? Quero as contas, eu não quero nada adivinhado. Se você chegar assim e colocar a mão... 27,6. Ninguém? Tá com os nomes aqui dos integrantes? Que número que é esse aqui, Camila? Pelo amor de Deus. 5,52. Ah, tá. Mais alguém? Se fazer continha direta, todo mundo sabe fazer, né? Pensar que é legal, eu quero ver. Tem nome de ninguém, assim. Vamos fazer? Vamos fazer então, né? Bom, como por imposição do problema R1 vai ser 0, né? Se eu for fazer o somatório em torno de B, só vai ter Q vezes 5 vezes 2,5, provocando momento, e 23 vezes 3, certo? Isso aí tem que dar 0, certo? Se eu fizer o somatório dos momentos em torno de B igual a 0, R1 vai ser 0, então não vai provocar momento. Então você vai ter 5 vezes Q vezes 2,5, certo? 5 vezes 2,5 dá o quê? Dá 10,25, é isso? 12,5? Tem que ser igual. Presta atenção aqui. Esse aqui está girando no sentido positivo, né? Menos 23 vezes 3, então é igual a 69, concorda? Então vou ficar aqui com 5 vezes 2,5, que dá... Passa a calculadora aí. Gosto dessa aqui. $12,5, né? Calma, 69. Então, o Q dá 5,52, certo? Aqui falta Q. 5,52 quilonewtons por metro. Eu perguntei Q, eu não perguntei quem quer R1, nem quem quer R2. Okay? Você pode calcular R1. Se você for fazer o problema agora, vamos fazer o problema direto agora. Vamos supor que eu não soubesse o valor de R1 nem de R2 e tivesse aqui, ó, 5,52, aqui é R1, aqui é R2, dá no mesmo, né? Porque o R3 é 0, aqui é 23, essa distância é 5, essa distância é 3. Vamos supor que eu tivesse colocado o problema assim, que é uma das coisas que você fica muito invocado, por exemplo. Se você não tivesse calculado isso aqui, e o problema aparecesse dessa forma aqui.
Aí se fosse fazer as reações de apoio, eu ia fazer assim, R1 mais R2 é igual a quanto? 69 mais 5,52 vezes 5. Quanto que dá? 69 mais... 69 não. 23 mais 5,52 vezes 5. 50,6? Essa aqui era uma equação. R1 mais R2, 50,6. Aí eu vou fazer o somatório dos momentos em torno do ponto A. Fazendo o somatório dos momentos em torno de A. Lembrando que isso aqui é positivo. Vamos lá. 23 vezes 8 vai ser negativo, concordam? 23, então menos 23 vezes 8. Mais R2 vezes 5. Menos 5,52 vezes 5 é quanto? Menos, vou voltar aqui, 5,52 vezes 5 vezes 2,5, certo? Tudo isso tem que dar quanto? Igual a 0. Eu vou chegar à seguinte conclusão. Deixa o 5R2 do lado de cá, ó. 5R2. Passa para o outro lado, fica mais 23 vezes 8. Quanto que é 23 vezes 8? 184. O menos 5,52 vezes 5 vezes 2,5 também vai ficar positivo, certo? Então, mais... Quanto que dá? 69? Então, 184 mais 69 dividido por 5. Então, eu achei R2 igual a 50,6. Quanto tem que ser R1? Hã? 0, né? Isso aí deixa o cara invocadíssimo quando ele está fazendo a prova. Ele achou R1 0. Ele fica assim... O que está acontecendo aqui? Né? Geralmente o aluno não gosta de achar reação de apoio igual a 0. Ele fica... Mas aí, ó, tanto faz indo quando voltando. Se eu colocar a carga distribuída assim de 5,52, vamos ver quem acertou aqui pela ordem. Vira, né? Esse aqui acertou, né? Tinha que botar quilonewton por metro, mas como é o primeiro dia... R$ 5,52, 69 por 2. Ok. Cadê o nome das pessoas? Esse é o famoso toco, entendeu? Só você ganha, mas ninguém. O cara arremessou, sabe aquela bola? Quando vai caindo na cesta, o cara fica assim e tira. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também só tem 2. 2 VP. Esse aqui... Muito confuso, muito louco, mas vamos lá. 1 VP. Oh, mas também errou mesmo, né? 1,104. Você ainda dividiu por 5 de novo? Tá legal, continua tentando assim para ver se dá. O que a gente deduz desse tipo de problema aqui? Vai ter questão direta, né? E vai ter questão que tem que pensar. Certo? Vai ter questão que a gente tem que pensar um pouquinho. Variações desse tipo de questões tem muitas.
A gente vai trabalhar mais com esforço interno, mas tem vários tipos de variação. Porque eu podia fazer o contrário, olha. Coloca aqui, ó. P. E aqui eu vou colocar 10 quilonewtons por metro. Aqui eu coloco 3, tava como lá? 3, 2? 5 e 3. 5 metros, 3 metros. Mesma pergunta. Qual deve ser o valor da carga P para que R1 seja 0? De novo. 4, 3, 2, 1 vale pontos. Qual deve ser o valor da carga P para que R1, esse aqui é R1, esse aqui é R2, para que R1 seja 0? Entenderam a pergunta, né? A mesma, lá quem era incógnito era a carga distribuída, aqui quem é incógnito é a carga concentrada. Vamos fazer? Ou vocês já chegaram à solução? Não, pera lá. É em cima. Daniel. Eu achei que era pro último. Não tô sacaneando, pô. Você vai ser eliminado desse jeito. Isso aí é carrinho. Bom, mesma coisa. Como eu sei que R1 é 0, por imposição do problema, eu vou fazer o mesmo equilíbrio. Vai ser 3P é igual ao quê? 50 vezes 2,5, certo? Então, P é 50 vezes 2,5 dividido por 3. Calculadora. Tá difícil demais esse curso isostático, não tá? 50 vezes 2,5 dividido por 3. Nossa calculadora é essa, BRW. 41,667. Pô, Yasmin, nem uma Cássio. BRW Super. Tá funcionando, professor, sou universitária. 41,667. Então, se essa carga P for 41,667, se essa carga P for 41,667, R1 vai dar 0, R2 vai dar 91,667, certo? R1 dá 0 e R2 dá 91,667, se a carga P for 41,667. Tranquilo, né? Então, o que pode mudar no cálculo de reação de apoio? Nada, se só muda o vão, muda a carga, né? Pode acontecer coisas desse tipo aqui. Então pode ter variações, né? Podem aparecer variações, várias cargas concentradas, várias cargas distribuídas, mas a conta sempre vai cair 3 equações, somatório do x igual a 0,
somatório dos y igual a 0, somatório dos momentos em algum dos pontos igual a 0. Tranquilo? Não tem muita variação, não foge disso aqui. Bom, então vamos avançar, porque depois que eu determino... Ah, quem ganhou, né? Ó, mais 4. Esse aqui... 3. Mais 2. Essa letra aqui é inconfundível. Esse aqui, vamos ver se acertou. Acertou, mas ficou com... Fica com 1 também, para fechar. Não, é porque nesse caso aqui, presta atenção, silêncio. Nesse caso aqui, o que foi pedido foi só o P, então não precisava achar a reação de apoio, certo? Se precisar achar a reação de apoio, é outro problema. Bom, a primeira coisa que a gente faz então é calcular as reações de apoio. É metade da... Metade não. Na realidade é 30% da análise, no caso de vigas. Mas é um 30% que se você fizer errado, você zera. O que vem depois? Determinar os esforços internos. Então, logo depois de calcular as reações de apoio, eu preciso determinar ou calcular os esforços internos. Antes de sair calculando esforço interno, presta atenção, senão depois vocês ficam voando aí. Antes de calcular esforço interno, eu preciso saber o que é esforço interno. Né? O que é esforço interno? Régua. Amarela também. É tudo da medicina. É. Veja bem. Está aqui a viga. Ok? Quando eu carrego, tem as reações de apoio. Mas vocês viram que uma das consequências do carregamento é o deslocamento, certo? Por que ela não... vamos fazer um apoio aqui. Peça 2 cadernos. Esse aqui, mais ou menos a mesma espessura. Esse aqui. Vamos ver se eles ficam aqui. Aí aqui está a minha viga e aqui está os apoios. Então está aqui, apoio, aí eu vou e coloco o carregamento. Aqui, colocou o carregamento, vocês viram que ela deslocou. Mas ela começou a deslocar e ela parou. Por que ela parou? Por que não continuou se deslocando? Está aqui, ó. Está aqui sem carregamento nenhum. E aqui com carregamento. Ela deslocou até parar, certo? Significa o seguinte. Aqui tem reação de apoio, aqui tem reação de apoio. Se fosse corpo rígido, ela não ia se deslocar. Eu ia colocar aqui. Eu ia ignorar esse deslocamento, certo? Ela ia ficar aqui e aí eu calculava as reações de apoio. Eu já calculei, fazendo de conta que é corpo rígido, mas não é. Houve um deslocamento aqui dentro. Então, ela deslocou até chegar ao equilíbrio. Ela parou porque internamente, esse deslocamento foram resistidos ou combatidos ou equilibrados por forças internas. Forças internas que vêm da coesão molecular do material. Dependendo do tipo de material, ela vai deslocar mais ou vai deslocar menos. Se eu substituir isso aqui por uma madeira, ela vai se deslocar de outro jeito. Se eu substituir por aço, ela se desloca de outro jeito. Por isopor, enfim. Significa o seguinte, que internamente
o material resiste a esse deslocamento. Cada material vai ter uma resistência, que eu calculo lá em resistência dos materiais. Ok? Ou seja, essa força aqui, ela tem como consequência o deslocamento. E o deslocamento tem como consequência o esforço. Ele para de se deslocar porque vai existir um contra-esforço, que é o esforço chamado de esforço resistente, ou esforço interno. Né? Esse tipo de esforço interno vai ter vários tipos de esforço interno. Por exemplo, se eu estou só comprimindo, se meu material está só comprimindo, vai ter um esforço interno, né? Que vai... Eu posso alongar, ou se eu tiver com força só axial, comprimindo ou esticando, eu vou ter um deslocamento de encurtamento ou de alongamento, e meu esforço interno vai ser uma compressão ou uma tração. É fácil de ver, perceber isso, não é? Se eu estiver só comprimindo, por exemplo, daqui, ó, e eu estou comprimindo, com essa força aqui, ó, viu que tem um deslocamento? Agora, quando esse esforço aqui é o predominante, internamente vai ter uma compressão. Por que ele não desce? Porque alguma coisa vai empurrar para cima. No caso de viga, o deslocamento predominante é a rotação entre duas seções adjacentes. Esse é o predominante. Nós vamos voltar a falar de esforço interno na aula que vem, mas só dando uma ideia do que é. Então, se eu coloco carregamento numa viga, ela vai se deslocar. Exagerando aqui, ela se desloca. E quando eu pego duas seções adjacentes para analisar o que está acontecendo, aqui está o eixo da viga, aqui está uma seção, aqui está outra seção, essa distância aqui é infinitesimal. E o que vai acontecer quando ela se desloca? Vai acontecer isso aqui, ó. Opa, errei aqui. Vamos supor que esse material é homogêneo. Aqui em cima, a seção que estava desse jeito, ela vai girar em torno do eixo. Essa outra também vai girar em torno do eixo. De modo que aqui em cima, as seções se aproximam e aqui embaixo elas se afastam. Aqui em cima vai ter uma tensão de compressão e aqui embaixo vai ter uma tensão de tração. Dá para ver aqui, está tracionando aonde? Em cima ou embaixo? Embaixo. Se eu colar um elástico aqui, ou um durex, aqui nessa parte aqui de baixo, e esticar, ele vai tracionar, não vai? Se eu colasse um elástico aqui em cima, na parte de cima, quando eu fizesse isso, ele ia enrugar. Aí. Então, aqui em cima está comprimindo e aqui embaixo está tracionando. Esse tipo de esforço, internamente, é chamado de momento fletor. Ele foi batizado com esse nome. E é um esforço interno, caracterizado por compressão acima da linha neutra e tração abaixo da linha neutra. Certo? Ou compressão abaixo da linha neutra e tração acima da linha neutra. Depende de como vai estar a curvatura. Né? Se eu tiver essa viga aqui, ó, com dois apoios e um balanço, que é essa parte que fica aqui, carrega aqui, Leônidas, põe força aqui na ponta. Olha como que fica a curvatura aqui nessa parte do balanço. Fica tracionando aonde? Em cima. E comprimindo embaixo. Esse momento, esse esforço interno é chamado de momento fletor. Essa força somente surgiu porque eu carreguei.
Se eu não tivesse carregado, não ia acontecer nada. Ia ficar paradinha, quietinha lá no canto dela. Não ia? Mas como eu carreguei, surgiu o deslocamento. Como surgiu o deslocamento, surgiu o esforço. Tem a causa e a consequência, né? Tem a causa e o efeito. E aí o material, eu preciso dar que dimensões eu vou dar ao meu material para que ele resista a esse esforço. Aí vai depender da resistência do material. Por exemplo, nesse aqui de acrílico, se eu der a dimensão de, sei lá, 3 por meio, ele resiste a esse carregamento aqui. Mas alguém pode questionar, será que esse deslocamento aqui, esse deslocamento foi suficientemente pequeno? Eu teria que verificar. Certo? Normalmente, um deslocamento que é perceptível a olho nu, ele não é suficientemente pequeno. Normalmente, né? Eu teria que fazer L sobre 300, L sobre 500 aqui para saber. Mas normalmente, se eu olhar para uma viga e perceber um deslocamento nela, ele não é suficientemente pequeno. Ou numa laje, olhar para a laje e perceber o deslocamento, ele não é suficientemente pequeno, ok? Eu tenho que verificar isso também. Mas o fato aqui é que ela não chegou ao colapso, ela resistiu. Ou seja, existe um momento fletor aqui que foi resistido por essas dimensões aqui dela. Se eu pegar essa mesma régua e colocasse assim, né? O que ia mudar aqui? A inércia, né? Eu coloco uma força aqui para botar uma força até maior, né? Teria que aumentar um pouco a base por causa dessa instabilidade lateral, mas resiste, né? Nesse caso aqui, o esforço é o mesmo. Então, duas coisas separadas. Uma coisa é calcular o esforço para o eixo da viga. A outra coisa é dizer quais as dimensões vão resistir àquele esforço. No nosso curso, a gente não vai dizer quais são as dimensões que resistem ao esforço. As dimensões que resistem ao esforço, você vai dizer isso em concreto 1, estrutura de madeira, estrutura metálica. Mas para chegar lá, eu já preciso ter calculado o momento, que é o esforço interno. Então, voltando e repetindo. O que é esforço interno? Né? O que é esforço interno? Aliás, vamos tentar entender qual que é a causa do esforço interno. O que provoca o esforço interno? Uma força externa. Ela provoca o esforço interno. Muito bem. Só que, vamos pela ordem. Quando eu coloco o carregamento, está aqui, coloquei o carregamento. O que surgiu? Deslocamento. Porque se ela não se deslocar, vai ser o quê? Corpo rígido. Corpo rígido não tem esforço interno. Então, se ao colocar o carregamento, houver deslocamento relativo, se ao colocar o carregamento houver deslocamento, não é corpo rígido. Certo? Se ao colocar o carregamento houver deslocamento, como nós vimos aqui, se tem deslocamento, vai surgir como consequência do deslocamento o quê? O esforço interno. No caso das vigas, qual é o deslocamento predominante? É esse aqui. Rotação, né? Rotação das seções transversais em torno de um eixo de giro. Se o material for homogêneo, o eixo de giro vai coincidir com a linha que passa pelo centroide. Se for homogêneo. Então, ele vai girar em torno do eixo da estrutura, certo? Quanto maior a força, maior o giro, ele vai girar.
Vai ter outro deslocamento? Vai, nós vamos ver que vai ter outros deslocamentos. Por exemplo, nessa viga aqui, quando eu venho aqui para perto dos apoios, por exemplo, eu vou ver um deslocamento muito interessante. É esse aqui, ó. Uma seção, ela se desloca deslizando em relação à outra. Quem já mexeu com baralho aqui sabe como é que é. Né? Na hora que você vai fazer aqui, as cartas elas deslizam, né? Elas deslizam mais nas extremidades. Daniel, que ganhou agora em também. Olha o baralho ali, ó. Rola o baralho aqui. Tá fechado? Não, não tá aberto. Já. O esforço é esse aqui, ó. Aqui no meio, você vai ver o seguinte. Ele vai ter essa rotação, certo? Comprime em cima, traciona embaixo. Mas nas extremidades, as cartas tendem a escorregar. É outro tipo de deslocamento. Esse outro tipo de deslocamento vai dar um nome a outro tipo de esforço, que chama-se esforço cortante. Então, nas vigas, os dois esforços predominantes são o momento fletor e o esforço cortante. Quando eu analiso uma viga, eu preciso determinar as reações de apoio, os momentos fletores e os esforços cortantes. Uma vez que eu fiz isso, eu analisei a viga. Vai ter outro esforço, por exemplo? Vai ter compressão no eixo da viga? Vai, por causa dos esforços térmicos, ela pode encurtar, mas vai ser desprezado. Certo? Então, no caso de vigas, vai ter os dois esforços predominantes internos, vai ser o momento fletor e esforço cortante. O esforço cortante é esse aqui, ó. Se eu colocar a carga desse jeito aqui, duas seções, aqui você pode ver, ó, elas tendem a escorregar uma em relação à outra. Então, se eu pego duas seções transversais e elas estão deslizando uma em relação à outra, está tendo deslocamento, né? E esse tipo de deslocamento provoca um esforço chamado de esforço cortante. Ele vai deslocar até parar. O que vai fazer ele parar? O material. Vou dar umas dimensões qual do material que vai resistir isso aqui. Senão ele corta, né? Corta completamente. Então, voltando e resumindo, para que a gente entenda, o que é esforço interno? O que é esforço interno? O que é o esforço interno? Hã? Não, isso aí é quando eu já for dimensionar. É a força que o material faz para ir para equilíbrio com o esforço externo? Isso. Cara. 3 vale-pontos. É o esforço que o material precisa fazer para equilibrar a solicitação externa. Né? Na análise, eu vou quantificar esse esforço. E quando eu escolher o material, eu vou dar as dimensões que atendem essa quantidade de esforço que foi calculado. Mas esforço interno, né, como foi muito bem definido aqui, é a quantidade de esforço que o material tem que fazer internamente para poder equilibrar ou atender a solicitação externa. O que causa o esforço interno? Qual que é a causa do esforço interno? É a solicitação externa, óbvio, né? Mas a solicitação externa causa o quê? Deslocamento relativo. O deslocamento relativo que é a causa imediata do esforço interno. Porque se não tiver deslocamento, não tem esforço. Certo? No caso de viga, qual é o deslocamento predominante? Lembrando que em vigas, qual a característica do carregamento?
ortogonal ao eixo dela, certo? Não é? No caso de viga, o que é predominante é que o carregamento seja ortogonal. Nesses casos em que o carregamento é ortogonal, quais são os deslocamentos predominantes, viga? Rotação da seção transversal em torno do eixo. Aí vem a hipótese de Bernoulli. Bernoulli diz o seguinte: ele vai girar e a seção continua reta. Isso é a hipótese. Se ela vai ficar reta ou não, ela não vai ficar reta. Mas para fazer minhas contas eu digo que fica. Né? A hipótese de Bernoulli, o Bernoulli não é aquele cara da hidráulica? É o mesmo. O mesmo cara. Esse cara antigamente eles mexiam em tudo, todas as áreas, entendeu? Eles não era de uma coisa só. Aí, uma das hipóteses é que ele vai girar e a seção continua reta. Esse deslocamento aqui, essa rotação, tem um esforço interno associado que recebe o nome de momento fletor. Vai acontecer também em vigas o deslizamento relativo entre essas duas seções adjacentes. Esse deslizamento relativo recebe o nome de... Não, é o deslocamento, né? O deslocamento está associado com o esforço cortante. Não é momento cortante, certo? É esforço cortante. Nem é esforço fletor. O que existe é momento fletor, esforço cortante. São esforços internos provocados por deslocamentos que foram provocados por carregamentos. Para que eu determine a análise, além das reações de apoio, eu preciso determinar quais são os esforços internos. Ficou claro? Então, na aula que vem, nós vamos calcular esses esforços internos. Né? E já fazer uns desenhos chamados diagrama de esforço interno, para que eu possa ter ideia de como é que esses esforços internos se distribuem ao longo da viga. Combinado? Então, por hoje é só. Até a aula que vem.